Meu nome é Jerônimo Mendes, sou presidente da ISA, International Society of Automation. Estamos comemorando 30 anos, Seção Bahia, e a ISA Internacional 75 anos. Agradecer aqui ao professor Luizão, presidente licenciado do CREA, que nos deu o prazer dessa apresentação, aceitou o nosso convite e será muito profícua essa discussão. Só queria falar um pouquinho da ISA, muito rapidamente. Ela é uma associação internacional, uma entidade internacional sem fins lucrativos e voltado para profissionais, engenheiros, técnicos, professores, educadores, empresários, voltado para a automação e linkado também com instrumentação. E a gente brinca bastante que a automação sem instrumentação não existe. E sem a válvula de controle, que é a especialidade do Davi Rodrigues, o nosso mestre aqui, aí que não tem nada mesmo. Então, a automação depende, logicamente, da instrumentação. Nesse ano de comemoração de 30 anos, nós já fizemos alguns eventos interessantes. Fizemos o primeiro curso EAD das sessões ISA no Brasil, exatamente de válvula de controle, dimensionamento e especificação com o Davi Rodrigues. Fizemos o curso de medição de vazão com o professor Marco Antônio Ribeiro. E terminamos na semana passada o primeiro curso realizado na Bahia pela ISA de instrumentação analítica com o Everaldo Encarnação. Foi uma presença maravilhosa. A gente teve que encerrar as inscrições porque a procura foi muito grande. Devemos repetir esse treinamento aí na virada do ano. Nós, aqui na Seção Bahia, nós estabelecemos que os nossos encontros técnicos seriam modalidade de café. Por que café? A gente queria fazer pela manhã, mas a gente ficou com medo do público e acabamos transferindo o café para 7 da noite, que é um café, jantar, uma sopa. Então, nosso café tecnológico, nós já tivemos um café de cybersecurity, com duas grandes expressões brasileiras, a Renata Araújo, que é aqui não, ela fica na Bahia, mas ela cuida de todos os sites no mundo em segurança cibernética da Braskem. Tivemos o Guilherme Neves, que é um dos grandes especialistas, certificado pela ISA em segurança cibernética. Tivemos o Café com Atmosferas Explosivas, com o Roberval Bugarelli, que é também um dos papas nesse segmento. E tivemos mais um café que foi interessante esse, viu, Luizão? O novo perfil. Qual o perfil que o profissional, que o mercado procura hoje para as suas empresas? Nós tivemos aí o Aliomar Oliveira, aqui da Braskem, Bahia, tivemos o Francisco Brasileiro de Alagoas e tivemos lá no Rio Grande do Sul o Neuri Zilioto. Então foi muito bom, foi fantástico esse encontro e queremos realizar agora dia 2, se não me engano, dia 2 de setembro, nós teremos um novo café. Convidamos a Andres House para nos prestigiar e será sobre diagnósticos inteligentes de instrumentos, segundo a norma Namuro 157, 127. Agora esqueci. 157 ou 127, Maurício? Então, teremos já se preparem aí o café dia 2 de setembro. E nós teremos um encontro também, agora falando para o Davi aqui, que ele não está sabendo, mas teremos aproveitando essa conversa com o Luizão, nós vamos fazer uma conversa com o Davi Rodrigues Soares sobre válvulas, especificação e dimensionamento de válvulas. Vai ser o próxima conversa. Agradeço ao Luizão, vou passar para o Abraão falar um pouquinho aí da sessão ISA estudantil e depois o Maurício. Abraão, tá ouvindo? Estou ouvindo sim. Consegue me ouvir também? Sim. Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Abraão. Eu sou o presidente da futura seção UFBA, a seção
estudantil da ISA, que assim como a gente tem a seção profissional, né, que o Jerônimo acabou de apresentar, que é para todos os profissionais de instrumentação e automação, que no caso que já estão no mercado de trabalho, a gente tem também os estudantes, né, justamente para ter essa conexão da universidade, de quem está se preparando para ser os futuros profissionais para o mercado de automação. Então a gente também tem essa importância, justamente como esses eventos, por exemplo, traz experiência para quem já é formado, para quem já está no mercado. Imagine para nós que somos estudantes, então. Então, a gente vai trazer eventos também que sejam específicos para o pessoal que ainda está estudando e aproveitar e convidar todos também para serem membros. Todo mundo que é estudante pode ser membro da seção estudantil e que queira participar e contribuir para a formação e a aproximação da indústria de instrumentação e automação e juntamente com a universidade. E é isso. Então, passar a palavra para o pessoal já começar. Obrigado. Só lembrando, nós fizemos um evento em conjunto com a ISA Seção Estudantil sobre certificações. Tivemos a Camila Câncio, que é aqui de Salvador, da Braskem, e é a primeira brasileira a ter uma certificação, primeira mulher, né, brasileira a ter uma certificação internacional para profissionais engenheiros de automação. Temos vários brasileiros que têm a certificação, mas é a primeira mulher. E tivemos a participação também do Luiz Antônio Dourado, que tem várias outras certificações. É isso. Maurício, e essas certificações que são bastante técnicas, muitas vezes a gente que está na universidade acaba nem conhecendo, às vezes nem sabe que existe, ou seja, a gente só vai saber que existe quando já está trabalhando. Então, podendo conhecer desde agora, já é uma oportunidade para se preparar, né? Para assim que a gente já tiver o CREA, que já foi engenheiro de fato, já esteja mais próximo de conseguir essas certificações. Pode ir, Maurício. Okay. Boa noite, pessoal. É um prazer aí apresentar é enorme, o currículo enorme de Luizão, né? Luiz Edmundo Prado de Campos possui graduação em Engenharia Civil pela UFBA em 80 e mestrado em Engenharia Civil pela PUC do Rio de Janeiro em 84. Atualmente é presidente licenciado do CREA Bahia e é professor titular aposentado da UFBA. Foi diretor da Escola Politécnica da UFBA por 8 anos, né, de 2006 a 2014. Conselheiro da Associação Brasileira de Mecânica dos Sólidos, Engenharia Geotécnica. Conselheiro do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia de 2011 a 2016. Sendo coordenador do CEAP em 2012 e 2013. Coordenador do CEEC em 2015 e 2016. Coordenador adjunto nacional da CCEC em 2016 e atualmente é presidente do CREA Bahia no período 2018 a 2020. É conselheiro pela UFBA do Instituto Evaldo Lodge, da FIEB, e diretor acadêmico da Associação Brasileira de Educação e Engenharia. Tem bastante experiência na área de engenharia civil, com ênfase em estabilidade de taludes, barragens, pavimentação e instrumentação. E foi homenageado com as medalhas de Defesa Civil Nacional e Amigo da Marinha, pelo 2º Distrito Naval, e homenageado pela EPET, a BENC e a BMS e NRBA, pelos serviços de engenharia do ensino e atividade profissional. E recebeu o prêmio CNT de Produção Acadêmica em 2012. E, bom, currículo enorme, né? Certo? E eu gostaria de destacar também, quando meu filho estava estudando na UFBA, um grande entusiasta, né, da empresa Júnior. Eu estava sempre presente nas iniciativas da empresa Júnior, né, com grande entusiasmo. Viu? Realmente é contagiante esse seu entusiasmo, Luiz. Palavra para você aí. Obrigado, Moreno. Eu agradeço a vocês aí, fico contente. Convidei outro dia Jerônimo para estar comigo aí numa live que nós fizemos sobre as entidades de classe, né, e ele prontamente atendeu. E depois eu soube que era o aniversário dele, cara. Ele passou a noite com a gente no dia. Depois, quando eu fui dar os parabéns, ele já tinha saído. Agradeço o Jerônimo aí pela gentileza naquele dia, que não falou nada, não comentou nada, mas esteve com a gente no dia do seu aniversário e depois saiu para comemorar com a família. Mas foi uma coisa interessante, eu acho que é muito interessante isso. E tem uma coisa de vocês
eu me envolvi muito com a parte também de controle e automação, não diretamente, né, mas como usuário, quando a gente implementou no laboratório de geotecnia lá da UFPA, essa parte. Eu aproveitei um aluno de elétrica, o Paulo Libonati, um grande profissional, um grande aluno, que depois passou a ser engenheiro do laboratório, e desenvolveu toda a parte de automação e controle do laboratório. Eu era entusiasta dessa parte e ele eu mostrava as loucuras e ele que desenvolvia as loucuras. Né? Eu dizia, Paulo, eu quero isso aqui. E ele vinha depois, 2 dias depois, ele estava com a solução pronta. Né? É uma coisa muito boa, muito interessante aí, essa parte desse desenvolvimento desse trabalho que o Paulo fez no laboratório. Então, eu vivi de parte isso aí, a gente começou a trabalhar numa coisa, vou falar aqui, uma coisa que é normal para vocês, mas a gente tentou botar no laboratório um sistema de aterramento. Então, nós botamos a nossa blindagem, só que funcionava com uma antena ali devido à proximidade da TV Bahia. Tinha um ruído muito grande, então nós tínhamos que mudar toda a instalação elétrica, fazer tudo, fazer um aterramento perfeito, porque tinha uma interferência enorme de radiação ali que interferia bastante no nosso sistema. Eu fui aprendendo devagar com isso, né? Então, sou um usuário ousado um pouco assim de trabalhar nessa área, mas foi bem interessante o trabalho, né? Mas Jerônimo me provocou na reunião com essa questão aí de mostrar para vocês a questão dos conselhos, né? Eu, quando era da escola também, antes de conhecer o CREA, só para falar para vocês assim, como foi que eu me envolvi nessa questão, né? Eu nunca fui um engenheiro de uma prática muito grande, eu me formei em 1980 e comecei a ensinar em seguida, na própria Politécnica, em Feira de Santana, na UFES e também na Católica. Ensinava naquele momento computação, aí porque eu tive um professor, que eu era estagiário dele, Cid Gesteira, e fui responsável pelo CPD, e aprendi a gostar da parte de informática ou de computação, e aí passei a ensinar nesses lugares onde ele não podia ensinar. E foi um momento muito interessante, né, dessa parte, e vivi na vida acadêmica, depois saí logo em seguida para fazer o mestrado, e quando voltei, passei um ano só na Católica em Feira de Santana e na UFPA, depois deixei tudo e fiquei em dedicação exclusiva, me dediquei até 2018 lá na UFPA, essa parte. Em 2011, 2010, 2011, o CREA pediu uma indicação de um representante da Politécnica para o CREA. E eu cheguei na minha congregação, perguntei se tinha ninguém queria ir para lá. Eu disse, já que a gente reclama tanto do CREA e não quer ir para lá, eu vou me colocar à disposição e vou. Mesmo com a tarefa de diretor, topei fazer isso e foi uma coisa muito boa para mim. Eu aprendi muito, ensinei muito também, foi coisa muito, muito interessante. Até então eu tinha uma visão diferente do conselho, que muitas pessoas têm, que é um sistema que só faz atrapalhar a vida da gente, que é um sistema que é arrecadador, aquelas coisas todas que eu ouço aí pelas redes sociais. E aí eu disse, olha, se a gente não concorda, vamos estar no lugar e aprender isso aí. E saí em 2016, acabou o meu mandato em 2016, como vocês deram a vida aí. Em 2017, fui provocado por alguns alunos, o Renavan, na parte de saneamento, e o Antônio Sérgio na parte de estruturas, e o próprio Bira do Sindicato dos Engenheiros. Sabe, por que você não vai para lá? Eu não queria de jeito nenhum isso, queria me dedicar a terminar meu doutorado, eu acabei não terminando meu doutorado. E depois disso eu vou, tá bem. A gente reclama, e se a gente não topa para poder fazer as coisas, a gente fica só reclamando, né? Eu vejo agora no Brasil, né? A gente reclama de tudo, está tudo errado, mas quando alguém chama para você ocupar determinada coisa, você diz, não quero me envolver nisso, e aí fica naquelas questões. Topei e fui para lá, e vi também que tem muita coisa interessante, e por isso que eu fiz, quando o Jerônimo me convidou, eu não podia dizer não para ele, porque na hora que eu convidei para ele, na mesma hora ele aceitou também participar, né? E eu não podia dizer isso para ele. Também eu gosto muito de conversar com os profissionais. Eu vejo que há um desconhecimento muito grande do que é o conselho profissional, essa situação. Então, eu vou aqui apresentar rapidamente para vocês, vou priorizar mais as perguntas, as dúvidas que vocês possam ter. Vou fazer aqui uma apresentação muito rápida para vocês do que eu junto e vejo. Eu sou entusiasta hoje dessa questão do conselho, tá? Então, a gente tem aqui a parte do... Deixa eu tirar aqui que a minha imagem está aqui na frente. Tá?
Esse é o cartaz de divulgação de vocês, né? E aqui a gente tem o nosso sistema profissional, né? No sistema profissional a gente tem aqui duas coisas importantes, né? Que é o sistema como um todo nosso, né? Tem um sistema acadêmico, que é a formação dos profissionais aí das instituições de ensino superior, e o sistema profissional, eles são independentes. Não deveriam ser tanto independentes não, porque tem alguma coisa, né? Deveriam estar mais próximos uns dos outros, já que o sistema acadêmico deveria formar os profissionais para jogar no mercado. E o mercado iria regular esses profissionais. Então, às vezes, o sistema acadêmico está formando pessoas, hoje em dia, muito mais para seguir a parte acadêmica, para o mestrado, para o doutorado, do que para a parte do sistema profissional. Então, vamos nos dedicar ao sistema profissional, né? Esse aqui, que ele é subdividido em 3 pilares importantes, né? O conselho, que cabe o registro e a fiscalização do exercício profissional, o sindicato, que defende os interesses trabalhistas dos profissionais, e as associações, as entidades de classe, que promovem capacitação e valorização do profissional, como é o caso da ISA, né? E de vocês, né? Diversas outras, que é muito importante, né? Então, como o sindicato atualmente está passando por uma situação muito difícil em função até de ter retirado aquela parte do imposto sindical, está passando por uma dificuldade de sobrevivência, as entidades de classe, isso para vocês não é tão assim, o que eu vou falar não é tão importante, porque a ISA sempre foi muito forte, né? Desde o tempo que eu vi aqui, o I3E e ISA também era muito forte aqui, mas a maioria das entidades de classe são muito fracas, assim, muito pobres, muito pouco contribuição de pagamento das pessoas. Às vezes tem uma diretoria que não desenvolve quase nada, e o diretor, o presidente é que faz tudo, tem que sobreviver, só faz receber críticas, né? É um cargo honorífico, como todos esses outros, tanto o conselho como o sindicato, como as associações são cargos honoríficos, onde você faz o trabalho gratuitamente em benefício da sociedade. Então, por esses 2 pilares, o sindicato e algumas associações não darem atenção, todo mundo cobra tudo do conselho. Aí diz, olha, para o conselho não me dá nada, o conselho não me dá um curso, me dá só uma fiscalização, por desconhecer esse tripé importante, né? Então, eu faço muita questão e estou procurando muito de valorizar as entidades para que elas tenham representação no CREA. A gente vai entender mais à frente por que isso, porque é fundamental essa participação das entidades de classe, das associações, né? Então, a gente tem aqui o sistema profissional desses 3 pilares e aqui a gente tem a missão do Conselho de Fiscalização, né, da parte do Conselho Profissional. Aí, as pessoas colocam muito de defender a sociedade, eu até falava isso, me botei até um pouco diferente, defender a profissão, não o profissional. Quem defende o profissional é o sindicato. Defender a profissão e a sociedade, né? Eu falo uma coisa, não sei se é bem verdade, mas pelo que eu vejo pelo andamento das coisas, em 1933, quando foi criado lá o Conselho, né? Foi criado o CONFEA, os CREAS, e diversos outros conselhos, o que eu imagino que o governo e o lado da Câmara, né, o lado do Congresso Nacional, fez foi o seguinte: olha, se vocês querem criar um conselho para, de uma certa forma, né, fazer uma reserva de mercado, que era proteger para que exercesse a profissão aquelas pessoas que são aptas a formada para isso, então vocês que banquem esse conselho. Então, todos os conselhos, seja ele de engenharia, medicina, direito, qualquer um outro aí, não existe dinheiro federal nesses conselhos. Eles têm que sobreviver, como é o caso da associação de vocês, com as verbas pagas pelos profissionais, né? Então, todos os profissionais têm que se registrar no conselho para exercer a profissão, para estar, então, naquelas profissões que são que elas têm a fiscalização do exercício profissional, né? São regularizadas, né? Tem outros que não são. Jornalismo, por exemplo, não há necessidade disso, e como tantas outras. Mas essa parte era importante, a defesa dos profissionais que estavam exercendo a atividade, né? Então, a gente está aí, então, mudando aqui um pouco, né, a composição do Conselho Profissional na fiscalização, e tem o seguinte: quem é o Conselho? O Conselho é um sistema parlamentarista,
onde tem um presidente que segue as orientações da sua plenária, e a plenária é composta por representantes da sociedade, e aí estão os representantes, né? Os sindicatos. Tem uma polêmica grande aí com essa questão se o sindicato deveria estar representando ou não, mas em quase todos os estados o sindicato está presente também, no caso do SENGE, né? As entidades ou as associações, que são o caso de vocês, e as instituições de ensino. Então, essas três categorias, né, essas três partes aí, encaminham representantes para fazer parte da plenária, e essa plenária que decide tudo. Então, o conselho são os próprios nós, né? Então, quanto mais entidade tiver lá representada, a gente vai ter um conselho melhor, com mais discussões, né? Ou seja, é a gente regulando a gente mesmo. Isso é uma coisa bonita, na teoria. Na prática, eu sei que tem muitos problemas ainda dessa parte da prática, mas é uma coisa bem interessante a formação, né, dos conselhos, que é a gente fiscalizando a gente mesmo, né? Então, a gente tem isso aí. Todos os conselhos são divididos em dois, né? Tem um conselho federal, no nosso caso é o CONFEA, que faz aí o Conselho Federal da parte de Engenharia e Agronomia, envolve também a parte de geociências, meteorologia, geografia, diversas outras profissões também, tá? Ela vai, e cabe ao federal normatizar a fiscalização do exercício profissional e julgar aí em última instância. A gente está acostumado aí com a questão do Lava Jato, que a primeira instância é lá em Curitiba, né? A segunda instância é lá em Porto Alegre, e a terceira instância é lá em Brasília. Aqui a gente tem o CONFEA como a última instância dentro do Conselho para ajudar qualquer problema que tenha com os profissionais dentro do sistema. Ele é a última palavra, como se fosse o Supremo, tá? Lá. E os conselhos regionais, que é o caso dos CREAs, no caso do CREA da Bahia, né? Ele tem a função não de regular, mas sim de fiscalizar o que foi normatizado pelo sistema, pelo Conselho Federal, né, com base nas normas e orientações mandadas do federal, no caso aqui o CONFEA. Isso não serve só para a engenharia, serve para todas as profissões, tá? Dessa mesma forma. Bem como as normas ou as orientações constantes nas leis, né, e decretos, e do exercício profissional, e também julga na primeira e segunda instância. A plenária do CREA, que é constituída por todos, nós temos hoje 66 membros na plenária, é a segunda instância, né? Essa plenária é subdividida em câmaras, em diversas câmaras, uma delas da engenharia elétrica, né? Então, a engenharia elétrica julga os processos dos profissionais da área da elétrica ou profissões semelhantes, tá? E, em primeira instância, caso a pessoa não esteja satisfeita com essa posição, ela recorre à plenária do CREA, que, por sua vez, ela não estando satisfeita, ela recorre para a plenária do CONFEA, que é a última instância dentro do sistema. Então, essa é uma coisa interessante, que cabe ao CREA apenas a fiscalização, não cabe ao CREA definir as atribuições que cada profissão pode ter, não é definida pelo CREA. Acaba sendo definida algumas coisas em parte na Câmara, quando ela vai analisar o currículo, né, o projeto pedagógico de cada curso. Ela vai ver o que a pessoa deu e dá atribuições dentro daquilo definido pelo CONFEA, que ela imagina que a pessoa possa cursar. Tá? Também uma briga que tem muito grande aí das pessoas é quanto à anotação de responsabilidade técnica, a ART, né, que acha que é uma coisa só de arrecadação. Eu lembro a vocês aí que essa anotação de responsabilidade técnica foi criada por uma lei, vou mostrar já em seguida a vocês aí, em 77, que a função principal dela, é uma lei que tem 20 artigos, dos quais só 3 tratam de ART. Todo o restante trata de uma caixa de assistência, que é a mútua, que é muito importante, né? 20% de toda a arrecadação, todo o valor da anotação de responsabilidade técnica vai para essa caixa de assistência, que é a mútua, e não sei por que poucas pessoas são afiliadas a ela, né? É uma coisa muito boa que a gente tem no nosso sistema. Quando a pessoa diz, o CREA não dá nada, quem tem que dar é a mútua, né? Essa nossa caixa de assistência, né? Primeiro que a ART ela comprova a vinculação contratual de trabalho. Eu me lembro quando eu estava em campanha na gestão passada, em 2017, eu visitei um órgão público onde diversos profissionais estavam muito chateados. Os profissionais eram quase todos já idosos, já para aposentar, que já não estavam aposentados, já prestando serviço, né, para o próprio órgão.
E eles estavam muito tristes, porque eles não fizeram anotação de responsabilidade técnica, que é muito importante para você botar o seu currículo. E eles tinham se arrependido de não ter feito isso, porque estavam saindo do órgão com 60 anos de idade ou mais, igual um recém-formado, não tinha histórico para botar no seu currículo para competir, principalmente em obras públicas, né? Então, isso é uma coisa importante. E essa vinculação do contrato é importante, mas não tanto, porque qualquer coisa você pode servir disso, uma assinatura de um convênio ou de um contrato com a empresa. Não é tão importante essa vinculação, mas, de qualquer forma, ela coloca como esse ponto, né? O outro é a seguro-direito autoral e a propriedade intelectual. Você pode registrar aí propriedade intelectual no CREA. Geralmente, quem usa mais isso eram os arquitetos, antes deles saírem do sistema, né? Os engenheiros guardam pouco lá, fazem poucas anotações. Comprova a atuação em ambientes insalubres e perigosos, né, para aquelas pessoas também que trabalham no polo, aí, amanhã venham ter algum desentendimento com a empresa para esclarecer alguns pontos. Na RT tem informando lá quais as atividades que você desenvolver e você pode justificar isso aí, comprovar essas atividades. Esse é o ponto mais importante, o próximo, que é o que todo mundo mais utiliza, que é registro da experiência adquirida ao seu acervo técnico, né? O acervo técnico tem algumas discussões aí, e isso veio uma coisa muito boa para os profissionais, e eles dizem o seguinte: não existe acervo técnico de empresa. A empresa ela apenas tem a possibilidade de executar, ela tem equipamentos, ela tem tudo lá, mas ela não tem acervo técnico. O acervo técnico da empresa é a somatória dos acervos técnicos dos profissionais que são contratados por ela, ou que venham a ser contratados por ela. Às vezes uma empresa vai entrar numa licitação, ela pode dizer que vai contratar um profissional e juntar aquele acervo técnico desde que ele contrate aquele profissional após ganhar a licitação. Então, isso é uma coisa muito importante, que é o seu currículo, que é como se fosse o Lattes, né? Para que você, e isso leva o profissional, não é a empresa. Tem muitas empresas que não gostam de assinar a RT do engenheiro, porque acham que vai ser um futuro concorrente. Mas aí você tem por obrigação de exigir que você tenha essa anotação de responsabilidade técnica, que é o seu domínio de informações, para quando vocês saírem, vocês também terem mais valores até nas empresas, porque isso algumas empresas, contrato profissional, quando eles vão entrar em determinadas obras, principalmente públicas, que tenham um determinado acervo. Essa semana eu estava até conversando com um profissional, ele disse que até as próprias empresas privadas estão usando isso como um diferencial, né, para contratar profissionais. Quem tem acervo, quem não tem, ou quem tem um acervo acaba tendo uma vantagem. O outro ponto que eu acho que foi o principal que ela foi criada é criar um fundo da Caixa de Assistência Social, que é a nossa Caixa de Assistência, que é a mútua, né? 20% de todo esse valor arrecadado com a RT vai para a mútua, né? E o outro, para aqueles profissionais liberais que querem se aposentar, ele conta com um tempo de serviço. Você pode apresentar o INSS, a RT, se você não tinha emprego naquele período, mas estava prestando serviço como profissional liberal. Isso serve para que você possa contar tempo para aposentadoria. Isso eu não sabia, né? E ver depois essa informação, que acho que pouca gente sabe, né? A Lei 6.496, da anotação de responsabilidade técnica, né? Ela institui a anotação de responsabilidade técnica e também aí a Caixa de Assistência, né? Ela diz nessa lei, né? Então a gente não é uma questão do CREA querer cobrar ou não. Existe uma lei federal que obriga o CREA a cobrar a anotação de responsabilidade técnica. Não só o CREA. Pessoas falam que só o CREA, não é bem verdade isso, né? O CAL também cobra. Aí vocês vão dizer, mas o CAL saiu do CREA, né? Que é a RRT, o Conselho dos Técnicos também cobram, e saiu também do CREA, que é o TRT, mas também a Medicina Veterinária também cobra, como outros conselhos também cobram essas anotações de responsabilidade técnica, né? Ela é uma contribuição dos associados, né, cobrada anualmente a parcela, então o valor, hoje eu acho que está em R$180, da qual uma parte desse valor que você paga por ano, ela volta para um pecúliozinho, para que você tenha esse dinheiro depositado como se fosse uma poupança. E também isso é cobrado porque ela obriga aí por essa lei a cobrança da anuidade. A mútua não queria cobrar a anuidade, né? Ela acha que colocar. Mas tem diversos convênios também criados com a mútua, como escolas, farmácias, academias, que você facilmente tira esse dinheiro que você paga
por eles, né? Ela pode também ter recursos de doação, de legados ou qualquer outra coisa. A inscrição do profissional na mútua da CA com o pagamento da primeira contribuição. Então, a gente pensava muito de que quando a pessoa se inscrevesse no CREA, automaticamente fosse para a mútua, não pode se fazer isso, exatamente por a lei diz que a pessoa tem que fazer essa opção, né? Que ele, independente isso está na lei, independente do profissional escolher se registrar na profissão, ele tem que também escolher a mútua. Então, a ideia que você tem é que se divulgue a mútua para o profissional desde o tempo da universidade, para que eles vejam as grandes vantagens que existem, né, nessa caixa, que é pouco divulgada, no nosso estado. Não sei nem por que tem essa pouca divulgação, pela grande importância que ele tem para os profissionais. Tá? Do Conselho, né, que é uma autarquia federal, o dinheiro da anuidade, registro, multa, todas essas partes, 15% é particionado logo na origem, quando a pessoa paga o boleto, o banco separa, 15% vai para o Confer, 85% vai para o CREA, onde tem que manter o seu funcionamento, com o pagamento de profissionais, os funcionários deles, né? A passagem de conselheiros, diário de conselheiros, diversas outras atividades que tem que pagar com esses recursos, e o da RT leva essa mesma proporção de 15% a 85%, né? Mas só dos 80%. 20% da RT vai para a mútua e dos 80%, 15% vai para o CREA, o que dá 15% vai para o Confer, o que dá 12% do valor, e 85%, o que dá 68% do valor pago, fica para o CREA, né? Para também fazer essas atividades. Nessa parte de multa aqui, é uma parte que a gente faz convênios, né? A gente, no entanto, nem eu agora, porque estou afastado, mas o CREA faz o convênio com as entidades de classe para poder promover a capacitação. Então, antigamente, 10% da RT, desse valor aqui, era dedicado para as entidades que a pessoa escolhia. Você, quando preenche um RT, você escolhe uma entidade de classe, que hoje não tem significado nenhum aquela escolha, mas antigamente era para quantos 10% iriam para aquela entidade de classe. E, posteriormente, os órgãos de controle disseram que aquilo era ilegal. E o dinheiro recebido pelo Conselho, que é uma autarquia federal, é um dinheiro público. Ele não cai no Caixa Único da União, mas ele não pode ser repassado para uma instituição privada sem fazer nada, simplesmente por escolha da pessoa pagar lá. Ele proibiu esse repasse automático. Então, existem editais, tanto nos CREAs como no Confer, que as entidades possam buscar dinheiro para isso, para poder organizar congressos, dar curso, capacitação de profissionais. Está disponível nos sites, vocês encontram lá informações sobre esses recursos que possam ser usados pelas entidades de classe. Tá? A mútua, como falei para vocês, tem uma parte de educação, propriedade intelectual, veículos também. Essa é a mais usada, essa parte de veículos, é o juros mais baixo que tem no mercado. Você recebe o dinheiro dela para poder comprar o veículo à vista, você não fica com o carro alienado, você paga aquilo ali, pode até barganhar um melhor desconto, porque você recebe um cheque para transferir para o veículo diretamente, então, como se você estivesse comprando um veículo à vista, com a taxa bem baixa. Então, é o mais utilizado pelos profissionais, né? Você pode fazer também, pegar para a parte de buscar o dinheiro para ver propriedades intelectuais, né? Custeio de despesas com registros, né? E proteção de marcas, patentes, direitos autorais, desenhos industriais, toda essa outra parte também. Uma parte de educação para também ajudar na parte de recursos, de cursos técnicos, aperfeiçoamento, graduação, especialização, extensão, mestrado, doutorado, tanto para o profissional como para os seus dependentes, né? É uma coisa bem interessante. Eu sugiro muito, independente de qualquer coisa, que vocês vejam essa caixa. A parte dos advogados tem uma caixa de assistência que eles fazem muito mais propaganda, mas o CREA tem um benefício muito maior do que, se eu não me engano, é a CAASA lá dos advogados, né? Então, a mútua é uma sociedade civil sem fins lucrativos, criada pelo Confer. Na realidade, ela foi criada pela uma lei federal, né? Eu falei para vocês, a missão dela é oferecer a seus associados planos de benefícios sociais, previdências e assistência, né? E 20% da anotação de responsabilidade técnica vão, então, para as entidades, tá? Acho que era isso que eu queria colocar.
Quem tiver interesse aí de ver essa pequena apresentação que eu fiz, esses dados, vocês podem mirar o celular nesse QR Code aí, que ele vai dar um link, vai dar um download da apresentação, está no meu Dropbox, né? E tem aí os meus contatos que vocês possam guardar aí para fazer qualquer tipo de comunicação aí pelo YouTube, pelo Facebook, o Instagram, o Twitter, o LinkedIn, né? O WhatsApp e o e-mail, tá? Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Posso voltar depois se vocês acharem alguma coisa interessante. Então fico aí, Moreno, à disposição para que alguém possa querer fazer alguma pergunta, alguma coisa que vocês achem aí interessante, tá? Luiz, a sua apresentação respondeu aqui muitas perguntas, né, que tem, no chat tem bastante perguntas, né? Agora, um assunto que é bastante recorrente, né, principalmente quando a gente vê anúncio de oferta de emprego para engenheiro, né, é sobre o salário mínimo de engenheiro, certo? Aí o nome CREA é lembrado, certo? Como o CREA tem a obrigação do CREA de defender o salário mínimo, certo? Qual realmente quem é que quem é que deve atuar aí nesse caso? Pelo aquele tripé que eu falei para vocês, do centro profissional, cabe mais ao sindicato, tá? Mas mesmo assim a gente tem brigado por isso. Por exemplo, infelizmente existe uma legislação que impede que os conselhos, não só o CREA, como todos os outros aí, cobrem essa parte do salário mínimo profissional dos funcionários públicos, tá? E muitas vezes eles são contratados até como analistas ou especialistas com um nome, né, um pouco diferente, que não nos permite fazer essa cobrança, a não ser que seja se ele seja contratado por CLT. Se ele for regime jurídico único, nós somos impedidos de fiscalizar, tá? Mas se por exemplo, Mas também pode impedir ele de assinar qualquer outro documento de engenharia. Simples assim. Se ele não é engenheiro, ele também não assina. Por que o cara quer o engenheiro? Exatamente. Isso, exatamente. Se a empresa faz isso, ela deveria ser fiscalizada mais a fundo para as práticas dela. Aí vocês estariam defendendo o profissional. Mas se o cara se livrou de vocês, para que eu paguei? Mas olha só, existe uma legislação maior que impede que a gente faça isso, tá? Tem algumas discussões aí com o profissional, até mesmo da Condel, que um dia estava discutindo com o diretor de lá, essa questão do salário mínimo profissional, pedindo para que ele pagasse até essas questões, né? Estamos até em alguns momentos junto com o sindicato, em outros tivemos que entrar pedindo impugnação de editais de prefeituras que pagavam salários irrisórios a profissionais de engenharia, e o sindicato nos deu informação dizendo, olha, que ele não iria entrar porque os profissionais pediram para não entrar para que existisse o concurso. Aí depois que eles fossem aprovados, eles queriam que o sindicato exigisse o salário mínimo. Aí eu disse, olha, não vou nessa, eu acho que isso aí... Isso não é uma conduta ética profissional, né? Esse era para ser punido também, nunca a prefeitura. Me desculpa, a gente só está piorando. Aí não está justificando, não está resolvendo. Aí não. Aí eu, inclusive, não fui nesse processo exatamente por isso, né? Ele disse, olha, eu acho isso uma falta de ética, porque muitos profissionais vão deixar de se inscrever porque o salário é muito baixo, e aí a concorrência diminui e a pessoa passa depois que é que exige. Eu digo, por mim, eu não vou atrás. É uma litigância de má fé, porque ele aceita a condição e depois entra na justiça para obter o salário mínimo profissional. Quer dizer, ele é duplamente errado. Ele quebra a concorrência porque quem é sério não entra, ele ganha o benefício de ser aprovado mais fácil por ser antiético e depois, novamente sendo antiético, entra com processo na justiça contra o erário. Na minha opinião, me desculpa. Esse cara era para ser expulso do conselho. Perdeu o título de engenheiro, perdeu o emprego dele público e abre o concurso com o salário correto. Era para impedir o concurso. Mas é verdade, Luiz. Eu concordo contigo plenamente. E por isso que eu disse que não ia entrar junto com... E entramos com impugnação. Só que não temos tanta força quanto o sindicato, né? E estamos, infelizmente, perdendo, mas divulgamos até com... Essa é uma ação fiscalizadora do CREA.
impedir um concurso em que se pede uma vaga para engenheiro sem oferecer o salário mínimo profissional? Não é não faz instituições de a vocês. gente não tem impugnação, mas a justiça não tem nos dado essa impugnação, não. A força maior seria do sindicato. A gente queria até que o sindicato entrasse, a gente apoiava ele até com apoio jurídico, mas o conselho, os juízes encaram que não é a nossa função disso e acaba não dando essa impugnação. Toda vez que uma dessa, pode dizer, o engenheiro Dourado, lá da Braskem, CREA 17248, quer que faça impugnação. Eu entro em todos os concursos que vocês quiserem. Todo que vocês descobrirem, eu faço. Porque eu acho que isso é uma safadeza. E o sindicato ficar calado, você dizer que o sindicato faz parte da sua estrutura, do seu grupo parlamentar, né, como você falou, e dizer para não fazer, aí me desculpa. Não, mas essa é a intenção é o seguinte. Olha, o sindicato faz parte do plenário do CREA, mas nós não temos nenhuma interferência nele. Ele tem autonomia, pelo contrário, eles que interferem no conselho quando eles decidem as posições, os conselheiros decidem, né? A mesma coisa se a Isa vier a ter um assento que eu espero que venha a solicitar no conselho, a gente não tem interferência nenhuma na Isa. A Isa toca o barco dela e a gente não tem que interferir nas entidades, né? Então, eu entendo e concordo com sua indignação nesse ponto. A gente está até lutando no CONFEA, está com um projeto em Brasília para que a engenharia seja uma carreira de Estado. E como carreira de Estado, a gente pode cobrar o salário mínimo profissional. Tá? Mas isso está no Congresso há um longo tempo, uma demora muito grande, e a gente tem que unir forças com nossos colegas aí, profissionais. Infelizmente, eu quando converso com alguns deputados e engenheiros, eles me dão, alguns foram ex-alunos da escola, e a gente tem um bom relacionamento, mas ele diz, Luiz, os engenheiros não têm força para poder... Engenheiro não vota em engenheiro, não foi escolhido por engenharia. A gente, quando um engenheiro se coloca numa disposição para ser um deputado, todo mundo crucifica ele, né, e não bota representação. Então, a gente precisa mudar um pouco essa ideia e escolher pessoas para que venham representar, como acontece em diversos outros grupos, né, no Brasil, que são representados dentro do Congresso com uma força muito grande, com a representação. Os engenheiros que lá estão, quando eu converso, eles tentam levar, mas a gente não fez força para colocá-los, então eles não se sentem muito competentes. Mesmo engenheiros, eles só defendem o interesse de quem vota neles, né? Engenheiro não vota em engenheiro, então também não defende o interesse de engenheiro. Só vai piorando. E a gente vai vendo o seguinte, o esgoto é mais profundo do que a gente pensa. Lamentavelmente. Né? Mas eu entendo o que se fala, mas se é um cargo eleitoral, ele tem que ter uma fidelidade maior, não estou defendendo isso não, aos seus eleitores, né? Então, a gente é desunido, infelizmente nós somos desunidos, né? A engenharia tem uma força muito grande no país e a gente poderia ser um grande grupo se a gente fosse unido, mas a gente briga com tudo, com a gente, com todo mundo, a gente não tem uma união tão grande que deveríamos ter, né? Então, é muito difícil quando você vê um colega tentando fazer alguma coisa, todos os outros reclamam, ao invés de dar o apoio em determinado momento. Então, eu acho que é importante essa luta pelo salário mínimo profissional, pela dignidade, né? Também partilha muito de o pessoal não aceitar também, né? Então, tem um salário lá, entendo a dificuldade grande, principalmente no momento desse de falta de contratação, em que as pessoas dizem, olha, eu estou ruim, estou sem ganhar nada, aceito ganhar qualquer coisa, né? Então, às vezes se sujeita a um salário muito baixo, mas nós mesmos poderíamos ter recusado esses salários e se ninguém tivesse lá se inscrevendo, não teria esse concurso, né? Os prefeitos teriam que fazer, no caso de prefeitos ou governadores, teriam que fazer editais com valores mais adequados para a gente, né? Agora, para a iniciativa privada, o CREA, a gente não aceita que o profissional seja contratado para exercer atividade com cargo e função se tem um salário mínimo abaixo do que o salário mínimo profissional, tá? Isso a gente pode colocar. Tem tido alguns problemas no momento. A questão do assistente, que foi uma invenção, né, uma jabuticaba empresarial para pagamento do engenheiro, sem correr o risco do cara entrar na justiça depois. Mas aí deveria ser fiscalizado assim, você também não bota esse cara para assinar nada. Né? Exatamente. Olha só, essa é uma questão, até como eu falei para vocês, outro dia eu estava conversando com um órgão público,
e o profissional me disse, se você não me considera como um engenheiro nesse momento, eu não vou assinar como engenheiro. E acho que isso é correto, né? Isso não assino. Não vou assinar um ART, não vou fazer nada, porque eu não sou reconhecido na empresa como um profissional. Acho que isso é um ponto bom para a gente entrar numa discussão, né? Desse ponto. Eu acho que é bem interessante, né? Para a gente colocar e chamar, talvez aqui uns dias, chamar uma live e convidar os dirigentes públicos aí, de órgãos de engenharia, para estar aí conversando um pouco sobre isso, né? E mostrando essa importância. Essa coisa que a gente... Porque não incluíram direto na comida. Chama o gestor de uma empresa que tem essa prática. Né? Vem explicar aqui por que você faz isso. Eu fazia. É interessante, como eu falei para vocês, que na engenharia se coloca isso, mas no direito não, né? No direito eles estão lá em cima com valores elevados, né? É bem diferente, né, dessa prática. Então, é a união nossa, né? A gente tem que realmente estar unidos através de, seja de uma associação, seja de um conselho, seja de um sindicato, para lutar pelos nossos direitos. Ô, Luiz, tem algumas perguntas aqui do chat que eu gostaria de fazer para você. Uma é do próprio Jerônimo, né? Como participar das entidades, né? Como ter acesso, como podemos associar. Tá? Olha, é muito fácil. Assim, toda entidade de classe que tenha pelo menos 20 profissionais por cada modalidade que a gente tem aqui são grandes áreas, agronomia e engenharia. Então, se você tem, no mínimo, 20 engenheiros, você pode solicitar uma inscrição no CREA para poder fazer parte dele. Tá? Se você tem agrônomos também, 20 agrônomos também, mais do que 20 agrônomos, você consegue também. Se você tem uma associação envolvendo engenheiros e agrônomos, são necessários pelo menos 40 profissionais. Tá? Não precisa ser 20 engenheiros e 20 agrônomos, mas aí o número dobra. São as duas grandes áreas que nós temos. Tá? Então, acho que esse não é um problema de vocês, juntar a documentação e se inscrever no CREA, né, pedindo uma representação. Pode ter apenas uma representação para estar registrado no CREA, como também pode pedir assento. Né? Tem entidades que podem querer dizer o seguinte, olha, eu não quero ter representantes aqui, que eu acho uma besteira. Né? Acho que quanto as decisões vão ser tomadas, hoje a maior representatividade que a gente tem lá, quem tem maior porque a distribuição é ponderada em função de números, é o Sindicato dos Engenheiros. O Sindicato dos Engenheiros é a entidade que tem mais profissionais. Né? Depois da Sindicato dos Engenheiros, entra dos Engenheiros Civis, a BENC. Né? Então, o ideal é que a gente tenha, eu tenho procurado sair aí e também pelo interior, né, buscando que pessoas de outras instituições, nós só temos 2 representações do interior, uma da Agrolém, lá do oeste da Bahia, e uma da Socienge, lá do extremo sul, lá da Costa do Descobrimento, né, pegando ali o pessoal de Porto Seguro, Eunápolis, Teixeira de Freitas, aquela região mais do extremo sul da Bahia. Né. Está tendo uma associação, foi criada agora uma dos profissionais aí, a PES, do sul da Bahia, Kevos Itabuna, né, que vai fazer 3 anos agora. Né. Ela tem que ter pelo menos 3 anos de formada e mostrar que... Ok. E outra pergunta de Jerônimos essa listagem, quais são os participantes? O Verônica está perguntando se tem uma listagem dos componentes atuais hoje. Sim, no site do CREA vocês encontram lá quais são os conselheiros. No site, né? A cada 3 anos se muda 1/3 do plenário. Tá? Então, quando é indicado, você é indicado para um mandato de 3 anos e a cada ano troca 1/3. Então, sempre tem uma interseção aí de 2/3 do plenário, né? Para não ter uma renovação muito grande. Tá? Então, tem uma defasagem e a cada ano se muda 1/3 e se faz uma estatística com base no dia 31 de dezembro do ano anterior de como a quantidade de associados que tinha em cada entidade para ter uma média, uma distribuição ponderada em função do número de associados. Ok. Tem outra pergunta aqui. São muitas perguntas, eu estou agora botando uma sequência aqui, né?
É uma pergunta do próprio Dourado. Qual o nível de integração entre o CREA e os outros órgãos fiscalizadores da administração pública? Tá? Certamente, Olha, uma obra ou instalação que tenha alguma irregularidade em engenharia terá muitas outras em nível fiscal e trabalhista. E acredito que essa seja necessária uma integração. com certeza. Antigamente não tinha isso. O que a gente está tentando hoje fazer é uma fiscalização mais inteligente. Se tem, por exemplo, 26 inspetorias espalhadas pelo nosso estado, que parece muito, mas é pouco, né? E cada inspetoria tem a incumbência de fiscalizar em torno de 15 a 20 municípios. Então, tem municípios que são pequenininhos, mas com quantidade muito grande de atividade, tem outros que são enormes, né? Quando você vai para o oeste da Bahia, cada município é um tamanho muito grande, você fiscaliza também fazendas, né? Então, é um número muito pequeno. Existem 52 fiscais no CREA, que é um número muito pequeno também para atender toda a demanda. Então, a gente está fazendo um trabalho mais de fiscalização inteligente, está desenvolvendo um trabalho junto com pegando um banco de dados de diversos órgãos, né, juntando todas essas informações, trabalhando com o pessoal aí, estamos fazendo uma parceria com a universidade para fazer um contrato de inteligência artificial para analisar esses dados e direcionar, né, para essa fiscalização, como também com outros órgãos. Tem um chamado FPI, uma fiscalização preventiva integrada. Ela começou com o CREA inicialmente, junto com o Ministério Público. Hoje ela é comandada pela doutora Luciana Cury, do Ministério Público do Estado, lá uma fiscalização do São Francisco, onde envolve todos os órgãos públicos nessa região lá do São Francisco, né? E a gente está tentando fazer isso com outros órgãos. A gente vê, por exemplo, outro dia eu estava conversando com o pessoal e eu senti uma coisa que eu vou, quando voltar à atividade, né? Eu espero que volte agora no dia 2 de outubro, que as eleições vão ser no dia 1º de outubro, eu tenho que estar licenciado. A princípio eram 3 meses, já vai partir agora, vou ficar 7 meses aí afastado até voltar, quase um ano perdido. Mas de discutir com outros órgãos. Outro dia eu estava ouvindo com a empresa do Polo Petroquímico dizendo, poxa, a gente para atender o pessoal dos conselhos, a gente tem que botar quase que um departamento para fazer isso. Isso não é justo, entendeu? A gente precisa reunir todos os conselhos que fazem a fiscalização para marcar alguma coisa integrada, para não estar precisando uma empresa botar um departamento para atender todos ao mesmo tempo, ou conversar um pouco, ou fazer uma autofiscalização. Por exemplo, tive uma vez com o pessoal do Oeste, lá nas fazendas, eles estavam chateadíssimos com o CREA, né? E tava, assim, eu tive lá uma conversa com eles, uma conversa muito dura com o pessoal da AIBA, da ABAPA, né, que são produtores de irrigantes e também de algodão, e eles estavam falando, poxa, nosso momento de colheita eu trabalho 24 horas por dia, você vem para cá, me perdoe a palavra, me encheu o saco, me pedir documento, tem 10 dias para entregar documento, eu estou no pique de vender produção, de produzir, você vem para cá falar isso. Cheguei pessoal e disse, ele tem razão, cara, quem está fazendo isso? Bom, nós acordamos, espera aí, não vamos precisar, eles façam um checklist, nós fizemos um checklist, mandamos para eles nos alimentam esses dados pelo sistema, a gente não precisa estar pedindo a eles lá o documento, eles podem fazer isso, e a gente pode fazer isso com diversos profissionais, né, para ter uma fiscalização. A gente não precisa fiscalizar naquilo que está tudo demonstrando que está tudo ok, a gente tem que fiscalizar aqueles que estão, a princípio, fora da lei. Foi desenvolvido um sistema agora, que vocês podem baixar um aplicativo, ainda não está no aplicativo, né? Mas esse aplicativo do mobile, você pode usar no seu celular, é muito interessante, você faz ART, faz consulta, imprime tudo por ele, encontra também a relação dos conselheiros, também tem lá, todos os conselheiros, e quais as entidades que eles representam. A gente está desenvolvendo uma parte de denúncia, isso já tem, mas que você, andando na rua, você vai estar ligando com ele e vai dizer todas as obras que tem anotação de responsabilidade técnica. Então, você passando num lugar onde não tem anotação de responsabilidade técnica, você pode denunciar e o Conselho tem uma ajuda da população para identificar esses lugares onde tem isso. É claro que, às vezes, uma denúncia, às vezes pequena, vamos dizer assim, no fato, a gente não vai conseguir mandar um fiscal. A gente está fazendo um mapa de calor para aumentar ações, para poder fazer ações centralizadas. Como falei para vocês, um fiscal por inspetoria não fiscaliza nada. Então, a gente está mudando um pouco isso aí, está fazendo o que a gente chama de força-tarefa. Juntam 10, 20 e faz um pente fino em determinada região para verificar o que está de errado. Então, com a ajuda da população, a gente vai conseguir ser muito mais eficiente e proteger
sociedade, como é que a gente vai proteger a sociedade? Proteger a sociedade e verificar se não tem profissionais não habilitados desenvolvendo atividades de engenharia, agronomia ou geociências que possam pôr em risco. De uma certa forma, também, a gente está protegendo os profissionais, né, com essas ações. Ok. O Maurício, Sim. o Edmundo, o Luizão, qual que é a diferença do CAT e ART e por que tem que cobrar as duas se já paga a ART? Infelizmente, o Confeda determina essas questões, né? A ART é a anotação de responsabilidade técnica. É aquilo que você fez, que você tem que fazer para começar qualquer serviço de engenharia, né? Obra ou serviço de engenharia. Ela pode gerar uma CAT ou não, né? Se você quiser, ela gera um certificado, né, de capacitação técnica e esse certificado é o que vai colocar no currículo. A ART apenas não lhe dá a possibilidade de colocar no currículo. O currículo só vai fazer parte quando você terminar e o órgão ou a pessoa que lhe contratou informar que você exerceu aquilo com qualidade, podendo fazer parte do seu currículo aquela atividade, né? Se ele disser que você não cumpriu as atividades, ela não vai ser colocada, não vai ter um acervo técnico, né? Como também isso pode cair até na ética, a depender da denúncia que ele fizer do relacionamento que o profissional teve com o cliente dele, né? Eu acho até demais também, viu, Alex, do ponto. Eu acho que deveria, porque não é obrigatório, tá? Você, quando está fazendo, não é obrigatório você tirar a CAT dele, tá? Eu acho que isso é uma coisa que o Conselho tem que... A ART é uma coisa que é de lei, para você fazer isso tem que mudar no Congresso, mas a CAT eu acho que poderia ser reavaliada isso, de ter uma tal forma que todo mundo que tivesse ART automaticamente, não importar se quer ter ou não, a ART virasse uma CAT após o serviço feito e comprovado que foi feito com qualidade. Qual que é o critério para escolher um determinado serviço que acabou de emitir a ART e aquele serviço será fiscalizado? Olha, quem determina a fiscalização, quem faz o plano, são as câmaras, aquela primeira instância que eu falei, né? Então, as câmaras, no final do ano, diz para a fiscalização do Conselho qual é a área que ela quer colocar. Não necessariamente por ART. Ela diz assim, olha, vamos fiscalizar tal segmento ou tal região de lá. Não existe assim uma questão por uma anotação de responsabilidade técnica. Pelo contrário, né, a gente não está querendo fiscalizar a anotação de responsabilidade técnica. A gente está querendo fiscalizar aqueles que não emitem a anotação de responsabilidade técnica. A gente não pode estar com um profissional tirando a anotação de responsabilidade técnica e ir atrás dele, porque aí a gente está motivando o cara a ficar no anonimato, porque se ele fica no anonimato, ele não é questionado, né? Então, antigamente tinha essa prática que a gente está acabando com essa prática, que a busca tem que ser dos que não emitiram anotação de responsabilidade técnica, e sim pelos que, né, e não pelos aqueles que emitiram a anotação. Então, a ideia é ao contrário do que eu imaginava. Levou um tempo fazendo isso, tanto que a ideia que tinha, que as pessoas tinham, não vale a pena eu fazer a RT porque eu coloco e ele vem me fiscalizar. A ideia não é essa, a ideia é dar credibilidade ao profissional. Se o profissional disse que ele fez aquilo ali, ele é honesto até que prove o contrário, né? Entendi. Vamos falar, Maurício. Mais uma pergunta aí agora sobre a mútua. Quer dizer, quando eu contribuo para a multa, mas mesmo não sendo associado, certo? E aí, o questionamento é que não seria injusto isso, né? Olha, é verdade, mas a cobrança que é dada é pela lei, que a lei que obriga que toda a anotação de responsabilidade técnica vá 20% para a multa. Não é da anuidade, tá? É pela lei que eu falei, aquela lei que eu falei para vocês, tá? Então a lei obriga a gente a fazer isso, tá? E diz lá que se você ser associado é facultativo. Ah, certo. Eu acho que deveria
O que a gente teve uma reunião no final do ano passado, no Colégio de Presidentes, até o Colégio de Presidentes é subdividido em regiões. Ele tinha um Colégio de Presidentes do Nordeste, que eu fui o coordenador nos últimos 2 anos. E a gente conseguiu levar uma proposta que foi aprovada pelo Colégio de Presidentes Nacional, pela Mútua, é que, como todos os profissionais contribuem emitindo o RT para a Mútua, que os benefícios que ela tem de convênios, tipo farmácia, escolas, etc., tal, seja para todos os profissionais. Os empréstimos só são para os mutualistas, porque a lei impede que se empreste recurso para quem não é mutualista. Tá? Mas os benefícios, não. Os convênios podem ser feitos para todos e ela vai implementar isso. Eu acredito que assim que acabar as eleições, no próximo ano ela esteja fazendo aquilo ali para todos. Às vezes você vai numa farmácia, o cara diz assim, você tem OAB ou tem Cremeb, né? E tem com a Mútua, aí tem com o CREA também. Algumas farmácias têm até descontos, né? Para isso aí, como escolas também, como cursos de inglês e outras atividades. Tem um elenco grande. Quando eu entrei no CREA, pensei em fazer isso também e expandir esse plano para diversos profissionais, mas depois eu disse, poxa, se a Mútua tem tudo isso, por que eu devo correr atrás? E aí a gente fez essa outra parte que foi muito mais fácil de que a Mútua abrisse para que todos os profissionais, como todos contribuem com a anotação de responsabilidade técnica. Eu estou com uma briga agora lá, estou puxando uma briga diferente disso, né? Porque os arquitetos e os técnicos que eram também do sistema, que são mutualistas, eles continuam mutualistas, mas eles não contribuem mais. Eu estou brigando para lá e dizendo o seguinte, os técnicos e os arquitetos que têm, eles têm que jogar dinheiro na caixa também, porque não é justo que ele só faça tirar e não tenha essa contribuição, porque houve a separação. Então a gente tem que ver aí como fazer isso com o conselho dos técnicos, com os conselhos dos arquitetos, para que possam, que esses profissionais venham a contribuir com a caixa, porque é injusto eles estarem tendo benefícios, até como foi colocado aí, né? Muitos de nós contribuímos e não somos mutualistas, não têm acesso. Né? É o contrário desse... Uma pergunta de Jerônimo aí. Hoje, nas contratações de empresas de engenharia ou manutenção e outras por órgãos governamentais ou estatais, os salários são abaixo do mercado. Como poderia ter uma ação conjunta do CREA e sindicato? Esse é um ponto importante da gente brigar, né? Mostrando aí, porque nós estamos impedidos de cobrar do órgão público, mas da prestação de serviço do órgão público somos obrigados a cobrar. Né? Isso tem que ter uma movimentação mesmo. Né? Tendo essa informação, ele denuncia que a gente vai fazer esse contato, porque a empresa contratada, se ela for uma empresa privada, ela tem por obrigação de pagar o salário mínimo profissional. Ok. Uma outra pergunta, Luiz. Sempre quando tem tem uma obra que cai, um prédio, alguma coisa assim, o pessoal sempre lembra o CREA, né? Pô, o CREA devia ter embargado, ou seja, sempre o nome do CREA é lembrado nas coisas ruins, né? Eu também tinha essa ideia, sabe, Moreno, de lá, mas o CREA é como se fosse também o Conselho de Medicina, por exemplo. O Conselho de Medicina não vai verificar um médico que está operando, estou falando isso porque minha esposa é cirurgiã, não vai operar, não vai olhar uma pessoa se está fazendo certo ou errado. Ele verifica o seguinte, aquele prédio tem um profissional habilitado, responsável? Tem. Para o CREA isso é suficiente. Se ele está fazendo a coisa correta ou errada, ele não fiscaliza a prática do profissional, ele fiscaliza o exercício profissional. Então, se tem um profissional naquele local, ele não vai fiscalizar o profissional. Não cabe a ele fiscalizar, nem tampouco ele tem autoridade de embargar. Quem pode embargar, no nosso caso aqui, é a prefeitura. Né? A prefeitura pode ter um poder de embargo. O CREA, não. Ok. Seria a prefeitura, então, responsável pelo embargo. A gente poderia, no caso com a antiga SUCOP, hoje SEDUR, né? SUCOM, hoje SEDUR, tem 2 SEDURs, uma do Estado e outra da prefeitura. No caso da prefeitura, a gente tem uma parceria com eles que a gente comunica a eles tendo informação disso. Né? Então, a gente está fazendo um trabalho conjunto dentro daquela coisa que foi colocada pelos órgãos. Um deles é o da SEDUR, que a gente troca figurinhas, né? Encontrando alguma obra sem um alvará de construção, a gente informa eles. E a mesma coisa, eles não permitem que tenha um alvará de construção que a pessoa não tenha
uma ART ou uma RRT, né? Um engenheiro ou um arquiteto responsável por aquela obra. Ok. Ô, Luiz, numa discussão lá no LinkedIn sobre o salário mínimo de engenheiro, uma pessoa mencionou uma resolução 397 de 11 de agosto de 95, que é do CONFED, né, sobre a responsabilidade do CREA fiscalizar o salário mínimo. Você sabe disso? A gente tem essas questões mesmo que colocam, mas os juízes não dão essa informação muito para a gente não, entendeu? A gente tem procurado, dentro do possível, aquela parte do registro, por exemplo, quando a pessoa vai registrar um profissional no CREA, a gente tem exigido o salário mínimo profissional. Não tem ido muitas empresas em si, porque não tem fôlego para isso, né? Mas acho que, nesse momento, começar a ter essa questão mais estruturada com a inteligência artificial e no contato, a gente está fazendo contato aí com diversos órgãos, né? Dentro deles vão ter órgãos aí de controle do próprio governo, que vão ter informações, que a gente pode checar essas informações, né? De lá. Então, está tendo um movimento grande para que a gente tenha essas informações, mesmo com essa proteção agora de dados que tem aí dos profissionais, isso não envolve na parte dos conselhos de fiscalização ou qualquer coisa do governo de fiscalização. Se for alguma coisa que precise ter informações de um órgão para o outro, no objetivo daquele órgão, ele pode compartilhar as informações do profissional. Então, a gente está tentando fazer muitos contatos aí. Um deles que tem um interesse bem grande para fazer o nosso é a própria Receita Federal, que tem mostrado um interesse grande de fazer parcerias com diversos conselhos, né? E diversos outros órgãos também, né? A gente está fazendo aí convênios com os órgãos de controle também, o Tribunal de Contas da União, do Estado, diversos órgãos, o INEMA, diversos outros, buscando dados. Por exemplo, no outro dia a gente estava precisando de informações e fomos buscar, nem no convênio, nos dados disponíveis de um órgão público que estava lá com licença de profissionais, nós descobrimos que tínhamos mais de 800 profissionais com a anotação de responsabilidade técnica que não existiam. Muitas vezes o profissional tirava a anotação de responsabilidade técnica, preenchia, ela gerava um número, ele pegava esse número e colocava no documento e não pagava a anotação. Então, depois de 10 dias, ela cai. E aí ele não tinha como colocar. E a gente viu isso aí, comunicamos ao órgão, ele cancelou 800 registros em função de ter informações equivocadas. Então, é esse dado que a gente está buscando de informação, de troca de dados com outros órgãos públicos, que nos ajuda a fazer isso, como também ver essa questão dos pagamentos, né? É outro ponto que a gente tem interesse mais à frente de entrar, de ter acesso, principalmente os órgãos públicos, né, da folha dos pagamentos que estão pagando aos profissionais, para tentar ver se a gente faz alguma coisa em cima disso. Então, Diga. qual que é a relação do CREA com as fiscalizações do bombeiro e a Secretaria do Trabalho, o antigo Ministério do Trabalho? Quando tem uma denúncia, eles chamam o CREA, avisa e vice-versa? Depende muito, né, disso aí. A gente tem procurado trabalhar, como falei para você, e a gente está tentando fazer convênios com todos os órgãos que pudesse colocar. Os bombeiros têm o tipo aí de uma discussão grande, principalmente com engenheiros civis, nessa questão de a parte de projetos de combate a incêndio, e a gente tem conversado com alguns comandantes do bombeiro aí para conversar sobre esse assunto, porque tem denúncias aí que tem pessoas não autorizadas fazendo projetos no interior e coisas desse tipo. Então a gente tem feito. Com o Ministério do Trabalho, não tanto, né? O que deveríamos ter mais. Isso a gente está numa falta. Eu pretendo depois que voltar aí, estou falando isso independente do resultado das eleições, eu tenho um mandato até 31 de dezembro, né? Então, quando esse resto de ano ainda, quero conversar com esses órgãos que a gente precisa se aproximar mais. Tivemos um contato agora há pouco tempo, uma parte dele, da parte da vigilância sanitária, estudos aí de PMOC, né? Da engenharia clínica também, que é uma parte bem interessante de vocês, da parte de controle e automação.
que a gente estava um pouco negligenciando essa parte, né? Às vezes o CREA pegava a parte mais de mecânica, compressores e outras coisas, e não se preocupava muito em fiscalizar. Então, há uma ideia de que até o final do ano a gente faça uma reunião com os hospitais, com a área de saúde como um todo, para informar que, a partir de um prazo que se estabelecer aí, que eles vão ter que se adequar, de que contrate engenheiros clínicos, né? Então, a gente vê hoje numa sala de um centro cirúrgico, sem tirar o mérito do médico que faz a cirurgia, mas todo o restante é feito por engenheiros. Se tiver um problema no respirador, que vai consertar é um engenheiro clínico que está lá, um profissional que está lá, e não um enfermeiro ou um médico que vai consertar isso, uma calibração de todos aqueles aparelhos, né, que tem lá. Então, tem muito trabalho que a gente não vinha dando valor a essa parte e que a gente vai começar a trabalhar nessa parte, como também na parte de climatização. Né? Qualquer pessoa acha que não tem um ar-condicionado, vai pegar alguma coisa e colocar lá, não tem projeto de ar-condicionado, não tem projeto de circulação de ar. Então, muitas vezes as pessoas ficam tontas porque tem uma sala fechada com split e vai enchendo a sala de CO2 e começa a sentir tontura, sono, e não sabe que é o ar-condicionado que está fazendo mal a ele, por falta de um projeto adequado. Então, a gente vai ter um foco para o próximo ano grande na parte de PMOC e engenharia clínica, né? Entendi. Eu fiz essa pergunta porque eu já vi alguns autos de inflação do Ministério do Trabalho no cliente que o fiscal ele coloca termos no auto de inflação próprio de engenheiro, ou seja, parece que o fiscal usa uma linguagem de engenharia quando ele autua. Aí a sensação é que o CREA orientou ele, alguma coisa assim, entendeu? Não. O que a gente faz, aí você vê o seguinte, o Ministério, quando está olhando, ele está olhando já a prática profissional. A gente não avalia a prática profissional, né? A gente avalia se existe o profissional ou não. Se existir o profissional, não vamos entrar se ele está fazendo certo ou errado, né? Isso não compete ao Conselho. Ô, Luizão, aproveitando aí o gancho do Alex, eu faço projeto, além de automação elétrica, eu faço projeto de ABCD há mais de 10 anos. E recentemente eu entrei com um projeto aqui de Salvador e fiz RT, tudo certinho, apresentei o projeto, demoraram lá um tempo, 3, 4 meses para analisar. E a restrição quanto à minha participação veio do bombeiro e não do CREA. Então, porque, a minha pergunta é por que o CREA, se houvesse essa restrição, por que o CREA não viu isso? E sim o bombeiro? E mais? Ô, Jerônimo, Eu sou engenheiro eletricista e não civil. A minha propensão não seria o CREA que teria que ver isso? Apesar da minha experiência, a restrição? É uma coisa interessante você falar isso aí, né? Eu queria até pegar esse caso depois, de conversar com os bombeiros, essa questão, porque a princípio eles não deveriam ver isso não. Quem dá atribuição é o conselho, não é o bombeiro que vai fazer isso, tá? Acho que tem alguma coisa errada. Você pode ser um engenheiro, mas ter feito complementação de cursos que gerou atribuições em outras áreas que a princípio não era a sua área básica de graduação. Então, o conselho dando essa atribuição não é o bombeiro que deveria estar fazendo isso. O bombeiro deveria ver se o que você fez está de acordo com as regras que eles colocaram, né? Que antigamente não era dos bombeiros e passaram agora para os bombeiros para fazer essa parte, né? Então, compete a ele ver a parte técnica, entre aspas, né? E isso de um profissional de engenharia que nós temos brigado, com todo o respeito que tem aos bombeiros lá, não pode ser um cabo que não tem nenhuma informação que vai julgar um projeto de um engenheiro. Quem tem que julgar um projeto de um engenheiro é outro engenheiro dentro do corpo de bombeiros, entendeu? Então, é uma coisa que a gente tem brigado muito por isso, tá? Queria depois ter esse caso seu, né, depois que eu voltar aí em outubro, para conversar com o comandante do Corpo de Bombeiros, que isso não existe, tá? No momento que o Conselho disse que se você fizer alguma coisa errada, é o Conselho que lhe deu a atribuição, que tem que responder pela atribuição que lhe deu. Entendi. Amanhã a gente conversa sobre isso. Interessante. Tá bom. Daniel, você quer falar, Daniel? Daniel, alguma coisa? Foi falado aí um dos problemas que a RT que tem um profissional que ele gera o número da RT, ele
recebe o número, mas não paga a RT. Só que existe também o problema do profissional que ele gera a RT com pagamento mínimo e faz um serviço que não seria referente a um serviço bem maior. Como é que se trata desse tipo de... Porque eu já trabalhei na área de fiscalização e muitas vezes dou um exemplo. Né? Eu vou lá e aí eu vejo lá a RT, projeto elétrico, arquitetônico, hidráulico, todos os... E a RT é feita normalmente, só que você vai ver lá o valor mínimo. Olha, Daniel, isso é uma coisa importante que você está colocando. No final do ano passado, nós pegamos um CREA que tivemos que fazer muita coisa e acelerar muito, foi muito trabalho para poder colocar em dia, né? Antigamente, você para tirar uma CAT era 90 dias, 6 meses, 1 ano. A gente está tentando trabalhar com ela no máximo de 3 dias. Hoje a gente está em média 10 dias, tá? Mas tem alguns tipos de problemas. A gente quer agilizar bastante. Tinha mais de 4.000 carteiras para poder entregar, hoje você tira a carteira na hora. Quem é do interior recebe, geralmente, se der entrada alguma coisa próxima, aí, segunda ou terça-feira. Na terça-feira é o dia que sai um malote para o interior, na quinta-feira a pessoa já recebe. Se ela entregar na quarta-feira, ou na própria terça-feira, ela só vai receber na semana seguinte. Então a gente agilizou muito isso. E no site, ou naquele programinha, no aplicativo que eu falei para vocês, vocês podem baixar no celular. Quando vocês abrirem, lá no canto embaixo tem um retratinho que vocês clicam, tem a imagem de sua carteira. Ainda não tem isso como oficial, como você tem carteira de motorista, né, o registro de veículo, a gente está procurando registrar isso para que possa ter valor legal. Por enquanto não tem, mas você já tem uma cópia de carteira no seu próprio aplicativo. E aí tivemos que fazer um monte de coisas, deixamos de lado, e o pessoal me disse a respeito disso. Disse, olha, 90% das nossas RTs é com valor mínimo. Né? Então, isso é uma coisa que é preocupante um pouco, não estou falando do termo de arrecadação, é do profissional não informar o valor correto, e ele é responsável por isso, ele pode responder por ética e está omitindo um valor. Né? Então, a gente vai começar a estudar um pouco maior, mas aí também eu queria lhe dizer o seguinte, Daniel, é um pouco conivente do contratante, porque o contratante assina também, ele vê que o cara está omitindo e aceita deixar aquele valor de lá, que ele deveria dizer, o cara, não foi esse valor que eu lhe contratei, você deveria colocar o valor adequado, entendeu? Então, eu não estou dizendo que isso vai implicar em valores mais altos ou mais baixos, né? Um profissional diz assim, olha, eu pago R$ 88,00 no valor mínimo. Qual é o valor máximo? É outra tabela de R$ 160,00. Poxa, mas o valor que justifica você pagar R$ 160,00, você não podia estar fazendo questão de economizar aí seus R$ 70,00 por CREA, mais ou menos disso, né? Em detrimento de um ponto de estar omitindo um valor, mentindo com um valor, né, por um valor tão pequeno assim. Não estou dizendo que seja pequeno, porque mentir não tem tamanho, né? A mentira é a mesma, seja de centavos ou seja de milhões, né? Mas é uma coisa que isso a gente está pensando mais à frente, primeiro de alertar todos eles, né, para que não faça isso, porque senão a gente vai ter que colocar na comissão de ética por você estar informando errado um número ao conselho. Não do ponto de vista de ser um arrecadador, que não vai deixar de ser também, não vou colocar para ti, mas a função não é essa. A função é de dizer profissional de que ele está mentindo para o conselho. Isso é normal, pelo que tenho visto aí, de muita gente estar preenchendo dessa forma, e a gente pretende conversar com todos os profissionais para que a gente possa ter um valor correto, que geralmente a RT não deveria ser pago pelo profissional, o RT deveria ser pago pelo contratante, né? Não pelo contratado. Mas aí outro dia eu estava falando isso para um profissional, ele me disse, Luiz, eu não faço isso, porque eu prefiro incluir o valor na minha proposta, porque quando eu botei para o contratante pagar, eles às vezes esquecem e minha RT vai embora, e aí eu fico sem isso, entendeu? Ele não tem tanto compromisso com a RT como eu tenho. Então, se eu deixar para ele pagar e ele não pagar, minha RT é cancelada e depois o problema vem para mim, não para ele. Aí entendi isso dele e aí realmente eu tive que
apesar de colocar que o RT deveria ser pago pelo contratante, né? Se você for olhar lá como você preenche RT, você pode ser pelo profissional, pelo proprietário ou pelo contratante, né? Tem 3 opções para quem você emite. E eu também, quando faço um trabalho, eu pago a minha, né? Assim, no ponto, não passo para ele exatamente por essa questão, que eu já prefiro incluir o valor, né, dentro da minha proposta e pagar direto. Uma coisa, na época que muitos profissionais, às vezes eu via lá que estava o valor errado, e o profissional às vezes se justificava dizendo, não, mas eu faço isso, o leão não ia atrás de mim. Eu falo, não tem. Não é bem verdade ainda, viu? Porque, pelo contrário, o leão vai atrás dele porque ele declara um valor que a empresa declarou e no conselho declara outro. Entendeu? Então, é muito mais fácil o leão ir atrás dele por choque de conflitos de declaração do que, né, essa desculpa que ele fala é furada. Ele está escondendo do leão, mas não é pelo leão. A gente não tem nenhum interesse de fazer isso, né? Não tem. Mas ele disse assim, no convênio que a gente está fazendo como um todo, é possível que venha essa informação dos órgãos, principalmente por essas empresas que estiveram envolvidas aí em Lava Jato. Os órgãos de controle têm dado muito em cima dos CREAs, tá? Assim, do ponto de vista de penalizar os profissionais, né? De que exerceram atividade nesse problema do Lava Jato. Então, é uma coisa, tem diversos respondendo processo no CREA, que são processos, por ser de ética, são sigilosos, né? Vocês só vão tomar conhecimento quando chegar o processo final que condenar algum profissional. Mas tem diversos no CREA, e aí tem uma dúvida até grande que me deram outro dia, que é que pela resolução do CREA você tem que processar o cara pela ética onde ele cometeu a falta ética, e não no estado em que ele foi a origem do CREA, tá? Isso é uma briga jurídica grande que se tem, porque muitas das pessoas fizeram um processo na Bahia. Eram empresas que eram nacionais ou mundiais, entre aspas, né, multinacionais, que desenvolveram em outros locais. Então, está sendo um ponto. Mas nós temos aqui, acho que mais de 10 sendo processados por essa questão do Lava Jato, tá? Luizão, as atribuições que estão no cadastro de cada profissional, tem algum departamento que avalia e que te acrescenta? Porque uma vez foi questionado num serviço que eu prestei que a pessoa foi consultar meu CREA e eu não estava na minha atribuição fazer aquilo que eu estava exercendo. Aí eu não esperava isso, porque eu sabia que estava na minha formação, mas eu não sabia que não estava na atribuição. Aí eu tive que ir lá no CREA só para entender como funciona. Depois que eles me atribuíram aquilo que eu sabia que eu era formado. Nós temos um problema, né? E atualizando. Olha só, nós estamos com um problema lá. Antigamente, na gestão anterior, nós tivemos um problema sério com a implantação de um sistema chamado CITAC. Antigamente, a gente tinha o CISCREA e veio essa implementação do CITAC. E o CITAC é um programa utilizado por quase todos os CREAs do Norte e Nordeste. Apenas o Piauí que não trabalha com ele. Todos os outros trabalham com esse sistema. E as pessoas, quando eu entrei no CREA, eu tinha vontade de acabar com o CITAC, porque eu também não gostava muito dele, tinha diversos problemas como coordenador da Câmara de Civil, havia diversos problemas com ele. Depois fui ver, foi um problema de configuração, quando eu comecei a conviver com os outros presidentes que diziam, o CREA da Bahia é o pior CREA que tem, atende muito mal, demora, etc. E o pessoal botava a culpa no CITAC. Fui ver que o problema era de configuração do CITAC, ou seja, o presidente anterior implementou o CITAC e os funcionários não gostaram tanto daquilo ali, porque veio meio de a força implementado e boicotaram de uma certa forma e houve um problema. Acho que hoje vocês têm ele não é tão fácil assim, mas acho que vocês estão vendo hoje uma agilidade muito maior, porque era muito problema só de configuração. Nós começamos a fazer uma aproximação com outros CREAs e ajustamos o nosso CITAC, que era muito mais rápido.
Mas mesmo assim está tendo alguns problemas ainda, que a gente está passando agora um pente fino nos cadastros de todos os cursos. Tiveram alguns lixos que foram colocados que às vezes não davam atribuições aos profissionais ou davam atribuições a mais a eles. Então nós estamos fazendo uma revisão completa desse. E como é que é feito isso? Só para você entender, né? Um curso novo encaminhado para o CREA. O CREA tem um setor chamado ASTEC, uma assessoria técnica, que faz uma avaliação prévia daqueles dados. No caso da elétrica, é o Geraldo que faz isso, que é um profissional que tem um conhecimento muito grande, e até professor universitário ele. Tá? Ele dá uma primeira olhada e depois manda para a Câmara de Elétrica, que é aquela que é representada pelos conselheiros que estão lá na plenária, indicado pelas entidades de classe, ou pelo sindicato, ou pelas instituições de ensino. Eles avaliam, o relator avalia e dá atribuições com base no que você cursou. Tá? Caso a universidade não concorde, ela pode reclamar. Muitas vezes a universidade nem se preocupava com isso, achava que era normal e aí ficava lá e quando ia ver, né? Por exemplo, alunos da UFMA, antigamente, na minha época, você tinha 2 formaturas, eletrotécnica ou eletrônica. Né? Então, o cara fazia eletrotécnica ou eletrônica, depois cursava mais um ano para ter a outra atribuição. Né? E o pior é que isso vai piorar, né? Porque com as novas diretrizes curriculares, antigamente era o seguinte, você é engenheiro eletricista, então tinha um currículo mínimo para você cursar aquela disciplina para ser engenheiro eletricista. Isso acabou. Agora não é mais desse jeito. Então agora cada instituição de ensino vai ter as atribuições que é assim que ela achar. Pode ter alguém que diga, eu quero fazer controle de automação de planta petroquímica e vai desenvolver. E aquele profissional só vai ter atribuição para fazer controle de automação de planta petroquímica. Tá? Vai ser diferente de antigamente. Antigamente você era um engenheiro eletricista que você podia fazer tudo. Agora, dependendo do seu curso de graduação, você não vai fazer mais tudo. A educação é continuada, você pode gradativamente incorporar novas atribuições, o que antigamente isso não era feito. Agora, você identificando, na ARP, quando você fosse bloqueado, por exemplo, como o Jerônimo colocou, se ele botou lá que estava fazendo o projeto de incêndio e ele não teve acesso, porque ele não tem atribuição para isso. Se ele tem atribuição, é sinal que foi dada aquela atribuição. Ou, naquele lixo que eu falei, de ter dado uma atribuição errada a um profissional, que tem algumas pessoas nessa situação, poucas, mas tem, tá? Então, a pessoa reclama, se faz uma reanálise, que às vezes é olhado não tão a fundo, né? Se cursou uma disciplina específica, optativa, ou alguma outra coisa que dá aquela atribuição, ou fez um curso posterior em um curso credenciado que tem aquela atribuição, que você pode corrigir. Então, não é uma coisa fechada para dizer, olha, desse jeito, né? Não, você pode recorrer e quem julga são os próprios colegas, aquilo que eu falei com você, entendeu? Não existe assim uma coisa de funcionário público julgando. São os colegas julgando os colegas. Isso que é coisa bonita, na teoria. Na prática, às vezes, não é. Tá? Às vezes tem algumas briguinhas de setores, tem muita coisa de interseção, tanto interna quanto externa, né? Entre conselhos também e entre câmaras. Ok. Maurício, antes de você encerrar, eu quero chamar todos. Dia 2 de... Pois você agradece novamente ao Luizão, mas eu disse lá, dia 2 de setembro, nosso café vai ser Diagnósticos Inteligentes de Instrumentos, um profissional da Enders House, e a norma é a Namur NE107. Tá? Luizão, muito obrigado, foi muito bom. Ô, Jerônimo, eu estou à disposição ainda. Se tiver alguém para fazer alguma pergunta, estou aqui à disposição. Porque hoje à noite para você. Então. Luizão, eu salvei todas as perguntas, eu vou mandar no teu e-mail, esse que você mandou da apresentação aí. Pronto. E lembra, você falar da mútua, sabe por quê? Sabe como é que eu conheço a mútua? Olha que eu sou... A mútua a gente conhece como... Como é que eles chegaram até a gente? Através dos planos de previdência. E hoje a gente teve uma aula do que é a mútua. Então foi interessante isso daí. Foi muito interessante. Vale a pena, Jerônimo, você vai no site da mútua, cara, e vão se surpreender com o que tem. A gente fica assim triste porque os profissionais desconhecem, né?
um grande coisa do conselho, quando as pessoas reclamam, mas o CREA não dá nada. A mútua dá e a gente não usa, cara. Impressionante, sabe? Não estou fazendo a propaganda assim, eu sou o garoto propaganda da mútua. Quando eu viajo assim para lá, coloco isso, não por eu acreditar que é uma coisa boa, cara, para a gente, que nós deveríamos estar cobrando mais transparência, mais visibilidade, entendeu? E divulgação. A mútua deveria ser obrigatório para todo mundo ter, como foi colocado aqui anteriormente, mas a legislação impede. E para a gente mudar uma legislação, vocês sabem que no Congresso Nacional não é fácil, né? Tem que ter muito lobby para poder fazer isso, lobby no bom sentido, né? Não falando no sentido pejorativo, mas tem muita coisa. Por exemplo, a nossa Lei 5.194 já está super atrasada. Já foi aprovado o exame de suficiência ou proficiência, tá? De lá. Mas a gente tem que mudar a lei. E mudar a lei tem que mudar muita coisa na lei. E as pessoas ficam demorando. O nosso sistema é lento para poder fazer as coisas, né? Então a gente tem que trabalhar. Eu confio, eu espero que assim faça. Virou um grupo de trabalho para dizer, nós temos que mudar essa lei brevemente. Espero que isso aconteça no próximo ano, com tudo aquilo que precisa. Porque o trabalho é muito árduo. E você toda hora tem uma coisinha, querer mudar uma lei, você não consegue fazer isso. Então você tem que pegar e discutir bastante ela. E um dos pontos é essa questão do exame, né? Similar como tem nos advogados, exame de ordem. A gente não vai fazer exame de ordem, porque lá da OAB é ordem dos advogados, né? Como nós não somos ordens, a gente chama de exame de proficiência ou de suficiência, né? E você tem uma avaliação dos cursos. Eu não era muito favorável a isso não, antigamente, tá? Mas quando eu comecei a ver que o MEC não tem avaliado adequadamente as instituições, então eu disse, e nós somos obrigados por lei a aceitar todos os alunos formados em cursos regulares, né? A gente não pode avaliar e fazer uma discriminação. Se o MEC reconhecer o curso, nós somos obrigados a registrar. Isso é até uma coisa que tenham colocado, porque os órgãos de controle têm batido muito nos conselhos. Vocês não estão fiscalizando os profissionais, eles estão fazendo essas coisas, lá no Lava Jato, etc. Tal. E agora eu estou querendo, apesar de eu, professor universitário, estou reclamando das universidades. Peraí, cara, como é que vocês estão assistindo de camarote isso? Eu estou aqui sendo linchado em praça pública e vocês que me colocaram esse profissional no mercado, eu que tenho que pagar por isso? Vem sentar no banco comigo aqui para dividir essa responsabilidade, porque eu acreditei em vocês. Se vocês que disseram que esse cara estava apto, quem está sendo irresponsável de colocar um profissional não apto no mercado é a universidade, é a faculdade, não é o CREA que é obrigado a aceitar um curso registrado. Eu não posso dizer isso porque eu vou ser processado pelo profissional, né, de preconceito, de qualquer outra coisa desse jeito. Tá? Pedir um favor para todo mundo que quiser abrir o vídeo para a gente tirar uma foto. Ótimo. Grande, Lívio. Tomole, Clodoaldo, Romário, Leandro. Pronto aí. Tá quase completando a tela. Daniel Maia. Cadê o Romário? Romário. Está de roupas íntimas agora, às vezes a pessoa está de... Não pode... Agora tem que tomar cuidado. Antes de tirar foto, tem que dar uma olhada. De ponta cabeça. Essa coisa da live hoje em dia é perigosa, né? Que tem vezes a pessoa perigosa, tem que tomar cuidado. Aí, ó, vamos tirar. Se alguém quiser mais, então, vamos lá. 1, 2, 3. Luiz Cláudio. Ô, Maurício, minha câmera tá com defeito, cara. Eu não consigo abrir. O tempo todo. Não, tá tranquilo. Vamos lá. Abrindo mais um aí. Pronto. Beleza. Obrigado aí todo mundo aí pela ter deixado a gente ver todo mundo aí curioso fazendo pergunta. Todas as perguntas nosso amigo João, com certeza. Só antes de você fechar, eu gostaria de ver o seguinte, cara. Nesse período de pandemia, uma das coisas que nós conseguimos fazer foi essas questões aqui, tá? Eu gostaria muito aí de, caso continuando no CREA, e mesmo não continuando, mas esses 2 últimos meses aí, 3 meses, outubro, novembro, dezembro, que a gente tivesse essa aproximação maior, cara, de conversar, de ouvir de vocês, entendeu? Eu acho que o sistema é feito da gente para a gente. Não pode ser aquela coisa do CREA independente, o conselho independente. Como falei para vocês, assim, do ponto de vista
filosófico, é bonito a estrutura que são os profissionais definindo regras para fiscalizar os próprios profissionais. Então, a gente precisa muito das entidades participando, a ISA e outras, as mais fortes, cara. Quanto mais forte for os conselhos, quanto mais fortes for os conselheiros, melhor o nosso conselho. As entidades se fortalecem, o conselho se fortalece, a sociedade se fortalece. Então, eu queria aproveitar também, aí, ver com você, com o Jerônimo, que fosse, para que quando vocês tivessem qualquer dúvida, tem um canal aberto disso aí, da gente pegar um final de tardezinho, início de noite, bater um papo muito tranquilo, muito aberto e ouvir críticas, entendeu? Eu não estou aqui, se vocês criticando qualquer coisa, eu acho que a gente só consegue crescer tendo conhecimento das críticas e a insatisfação dos profissionais. Né? Eu acho que isso é importante. Sem conhecer, eu não tenho condições de mudar. Não é que eu não tenha condições. Mas difícil de eu enxergar os problemas, né? E vocês estão no dia a dia, vão ver essas questões, né? De dificuldade. Eu, por exemplo, como professor universitário, nunca tirava RT, a não ser de cargo e função da universidade, de uma obra que eu fazia pela universidade, ou coisa desse tipo. Agora que eu me aposentei, sou obrigado a tirar a RT, e tenho visto muita dificuldade, tenho levado para o pessoal critica com razão, cara. Esse negócio aqui está difícil, a gente tem que mudar, por exemplo, aquela coisa da RT, estou muito chateado de você fazer um RT e daqui a pouco digitou alguma coisa errada. Isso não existe. Disse, pessoal, vamos primeiro fazer o seguinte, criar um rascunho. Você manda para o seu cliente o rascunho, ele avalia, depois ele vê se tem alguma coisa errada. Se não tiver, aí você faz. Senão você tem que primeiro fazer aquilo ali, paga para depois corrigir. Isso não existe. Estou aprendendo na prática, né, de ver isso. E acho que a gente tem que corrigir. E se eu ouvir outras coisas de vocês aí, fica muito mais fácil da gente corrigir, tá? E eu acho que o meu objetivo no CREA, como falei para vocês, é melhorar, dar uma contribuição para a sociedade, né? Não sei se vocês sabem, mas o CREA, tanto o presidente, quanto os conselheiros, quanto os inspetores, são cargos honoríficos. Então, a gente não ganha nada por isso, tá? Então, é cargo que você faz para defender a sociedade, como vocês aí, né? O presidente aí atual, Jerônimo, não recebe nada pela entidade, né, Jerônimo? Não pode receber porque a associação não tem esse fim. É claro que os funcionários contratados por eles recebem, mas os dirigentes da diretoria não podem receber, né? Então, o CREA nesse sistema também. Vocês podem ver no portal da transparência lá que não encontraram. Comprei alguns valores que eu recebi no ano passado de diárias para fazer viagens para o interior, né? Então, a gente recebe um valor de diárias, tanto para mim como para os conselheiros que veio do interior para cá. E os conselheiros de Salvador recebem uma pequena ajuda de deslocamento para poder ajudar a pagar a gasolina. Né? Aquilo ali. A gente tem... Ok? Então, eu fiquei feliz de ouvir a tua a abertura de portas do CREA, porque antes da gente da ISA, Seção Bahia, tentar contactar o CREA para fazer algum evento juntos, a gente sentiu uma certa... A gente pensava assim, não, vamos falar CREA, mas lá é meio difícil chegar, difícil... A gente sentia isso. Eu acho que outras entidades, como a Sociedade Internacional de Automação, como a ISA, deve sentir isso também. E você está dizendo isso, quer dizer que é o contrário. Você está demonstrando que a gente tem abertura para chegar. Então, a gente vai aproveitar mais isso. Vamos, se você continuar aí, vamos fazer esse approach aí, porque a mesma coisa que você faz, tá no CREA, de não tendo nenhum tipo de ganho, a gente está na ISA um objetivo de ajudar as pessoas que estão chegando. Tanto que a gente está apoiando a nova sessão da ISA, sessão estudante, porque a gente sabe que o futuro está com quem está vindo aí. Mas só que a gente tem um pouco mais de conhecimento e está tentando passar isso para as pessoas que estão vindo e fazendo isso mais por paixão e por querer estar presente nas novidades. Jerônimo, um pouquinho que você conheceu, você percebeu. Ele tem essa garra toda porque ele quer ajudar o mercado de alguma forma, isso trazendo eventos, tudo que a gente faz sem custo. O curso que a gente faz com custo porque para limitar a quantidade de pessoas. Porque senão, se a gente abrir sem custo, muita gente vai ficar de fora. Aí só que
alguns que a gente faz. Essa é uma coisa boa, Alex. Essa é uma coisa boa, que numa parceria existe editais no CREA, que você pode se inscrever ou no Confea e buscar dinheiro para que você possa tornar até isenção de valores para qualquer profissional da entidade ou até reduzir esse valor, viabilizando valores, né? Então, a gente tem feito trabalhos interessantes para que possa passar para as entidades. O grande problema que a gente enfrenta nas entidades, que a gente tem que discutir um pouco melhor, é a prestação de contas. Porque, como é um dinheiro público, você tem que prestar contas direto, e às vezes as entidades não querem. Por exemplo, os órgãos de controle querem que você tire uma fotografia, que tenha uma avaliação do curso, aquelas fichas de avaliação. Tem todos os critérios que nós temos que comprometer, apesar de não receber dinheiro público do governo, é considerado dinheiro público e eles querem tudo que seja feito igual. E às vezes a entidade esquece de pegar uma lista de presença, de tirar uma foto para que houve o evento, entendeu? Uhum. E às vezes a entidade é uma faca de dois gumes, ela pega o negócio e depois ela tem que devolver o dinheiro porque não prestou conta adequadamente. Isso a gente tem que ver na questão. Isso não é questão do CREA, isso é uma questão dos órgãos de controle que exigem dessa forma. Então, nós temos que estruturar também, treinar as entidades. A gente está fazendo um processo, quando a gente cede um dinheiro, a gente está fazendo um contato que tenha uma pessoa do CREA próximo da entidade, que faça o acompanhamento inicialmente mensal dela, para que ela não tenha, no final, ter esquecido qualquer coisa, entendeu? Então, o importante é crescer a entidade, não matar a entidade, né? E ajudar os profissionais, e como compete, por exemplo, quando eu entrei no CREA, existia um chamado PEC, né, um Plano de Educação Continuada, e eu acabei aquilo logo na primeira semana que eu entrei, porque não era uma coisa adequada na minha forma de enxergar. Tá? Quando eu saí para visitar o interior nas eleições passadas, o pessoal dizia muito, o CREA só promove coisas em Salvador e promove cursos caros, etc. E quando eu fui ver, os cursos eram dados por empresas que davam curso. E eu disse que essa não é a função de lá. Quem a gente tem que fortalecer são as entidades de classe, são as entidades que têm que dar o curso ao invés das empresas. Então, eu suspendi todo o contrato com a empresa. Tá? Hoje, se tem alguma empresa fazendo alguma coisa, é por uma entidade de classe. Ela vai na entidade de classe, ele faz parceria, mas eu tenho que fortalecer a entidade de classe e não a empresa. A empresa tem seu trabalho lá, que ela faz, nada contra ela, né? Mas o CREA tem que fortalecer o seu pilar, e o pilar é a entidade de classe, instituições de ensino. E sindicato também, né? Eu considero o sindicato como entidade de classe, por isso que às vezes eu não cito o nome, porque acho que a função é a mesma. Tá? Agora, só mais um detalhe, viu, Alex? Essa questão do que você falou, Jerônimo, tivemos o contato, acho que Moreno também, no tempo que eu estava na Politécnica, outros ali, sempre fui de um processo que está muito aberto. Muitas vezes o que acontecia é que talvez anteriormente não tivesse essa abertura, as entidades não tivessem um contato, mas lá a porta sempre esteve aberta, entendeu? Eu acho que a gente tem por obrigação de conversar, né, que a gente tem que fazer um conselho para os profissionais. Então eu tenho que ouvir. Mesmo que a pessoa esteja errada, eu tenho que ouvir a pessoa e mostrar algumas coisas. Tem uma conversa muito aberta, como eu tive com vocês aqui, né? De colocar, mostrar um outro lado, o que a gente está colocando, o que é vantagem, o que eu concordo, o que eu discordo. E muitas vezes eu vou dizer para vocês, olha, eu não posso fazer. Vou dar só um exemplo para vocês. Quando eu entrei no primeiro ano, uma pessoa me disse, olha, Luiz, identificamos que teve um profissional que pagou 2 vezes a anuidade. Eu disse, providencie devolver. E a pessoa me disse, não posso. Eu disse, por que não pode? Porque no serviço público você não pode fazer nada que não é pedido. Então, eu digo, tá bom. Se eu devolvesse aquilo, eu estava fazendo com improbidade administrativa, né? E podia ser processado posteriormente. E já que nós não podemos fazer isso, você vai fazer o seguinte, passe um e-mail para ele dizendo, identificamos um pagamento de duplicidade, né? E para você receber de volta, solicite, informe a conta corrente para depositar. E aí nós fizemos isso e pagamos a pessoa, tá? Mas não podia ficar calado, porque era um dinheiro que não era nosso. Né? Por exemplo, nas carteiras, quando eu cheguei, tinham 4.000 carteiras para imprimir. E as pessoas diziam, por que não imprime essas carteiras? Eu perguntava, por que não imprime as carteiras? Porque muita gente não vem buscar. O preço da carteira está incluído a matéria-prima? Tá. Então, imprima tudo, mesmo que tenha que jogar fora. Porque se não fizer isso, é apropriação indébita de dinheiro de terceiros. Eu estou apropriando de dinheiro dos outros. Imprima todas as carteiras para poder ficar disponível. Se a pessoa não quiser depois de um certo tempo, a gente joga fora, queima, faz qualquer coisa. Mas eu não posso imprimir só na hora que a pessoa impedir.
Se ela já pagou, tem que fazer isso. Então, tem algumas coisinhas assim que, às vezes, a gente está no setor público, quem está na instituição privada não entende, né? E o setor público tem uma grande diferença. Você só pode fazer aquilo que a lei lhe diz. No setor privado, você pode fazer tudo e só não pode fazer aquilo que a lei lhe proíbe. No setor público, você não pode fazer. Você perguntar, você pode fazer tal coisa? Digo, se a lei disser que eu não posso fazer, porque amanhã eu posso ser processado por estar exercendo legalmente a atividade do setor público que as atribuições estão descritas em lei e eu tenho que seguir, mesmo às vezes não concordando com ela. Ótimo. Essas nuances que a gente não sabe e estamos conhecendo agora. Interessante. E dia 2, eu tenho certeza que estaremos fazendo uma comemoração virtual na sua posse. Olha, a posse, se for eleito, vai ser no dia 2 de janeiro, né? Porque 2 de outubro... dia 1º de outubro, a princípio, né? Ela era primeiro dia 3 de junho, que foi adiado para 15 de julho, e agora para 1º de outubro. E existindo a eleição no dia 1º de outubro, no dia 2 eu volto à atividade como presidente do CREA até 31 de dezembro. Né? E se for reconduzido, no dia 2 de janeiro. Como é que a gente vota? Chega no e-mail? Olha, o CREA deve ter mandado para vocês, eu não estou muito por dentro porque estou licenciado, tá? Mas até o dia 1º de setembro é o período que você tem para escolha da sua urna de votação. Vai ser votação real, né? E tem em alguns lugares. Tem diversas urnas no CREA, no Sinduscom, na ABENC, na Escola Politécnica, e tinha uma na CPRM, mas eu acho que foi retirada. Vocês entram lá, quando vocês entram no CITAC, logo em cima tem assim, escolha seu local de votação. Vocês podem escolher até o dia 1º de setembro. Se não escolher, o CREA vai fazer uma pesquisa por alguns critérios. Local que você trabalha, entidade de classe, ou sua residência, vai escolher e vai lhe alocar em alguma urna. Né? Então, é interessante que a pessoa escolha lá a urna que ela quer votar. Né? As eleições, o horário das eleições será das 8 às 19 horas. Das 8 da manhã às 19 horas, nesses locais. O resultado demora quanto tempo? Quando acabam as eleições, começa a apuração. Então, a apuração, o resultado deve sair no próprio dia 1º à noite. Né? Porque tem em Salvador essas urnas, mas também tem todas as inspetorias. Então, em cada inspetoria daquela, acabou as eleições, o pessoal da mesa e os fiscais já fazem a contagem dos votos e encaminha para que seja contabilizado no CREA. Então, acredito que no final da noite, geralmente, aí 10, 11 horas da noite, já tem um resultado final com as apurações de todas as urnas, exceto aquelas que tiveram algum tipo de questionamento que vão ser depois avaliadas pela Comissão Eleitoral. Ok, muito bom. Maurício, deixo a palavra contigo. Agradeço novamente ao Luizão. Muito boa, gostei demais dessa segunda rodada, né? Para mim já é a segunda. Isso. Bom, Luiz, muito obrigado aí. Foi bastante esclarecedor, né? Bastante satisfação ter essa oportunidade aí que era tão prometida, né? Que entre nós, sempre falava, mas finalmente realizamos, né? Tá? E o recado maior que você deu para a gente foi o seguinte, né? Porque a pergunta maior é o que é que o CREA pode fazer pelo engenheiro? Você devolveu, né? O CREA é formado por nós mesmos, né? Então, nós que devemos, né, participar, né? Primeiro entender melhor e participar através dos sindicatos, entidades, né? Instituições de ensino, tá? Então, esse é um recado bem claro, né? Quer dizer, nada vem por acaso, né? Tem que ter ação nossa. Tá? E quanto maior a nossa participação, nós da ISA, né, você nos convidou, né, para participar mais ativamente do CREA. Muito obrigado, certo? Estou bastante satisfeito, com a noite bastante proveitosa, certo? E agradeço em nome da ISA, em nome de toda a organização, certo? Pelo seu dedicar esse tempo para nós
esclarecer um pouquinho mais sobre o CREA. Tá? Eu Obrigado. fico contente, Moreno. Agradeço muito a vocês, a Jerônimo, a todos vocês aí. Eu acho que é importante, eu vejo que às vezes a gente desconhece, como eu falei para vocês, até antes de botar o pé no CREA, desconhecia de muita coisa e acho que a estrutura é muito bonita. Não estou dizendo que na prática seja desse jeito, tá? Temos muito que mudar. O Luiz já falou anteriormente que era a questão do salário mínimo profissional, temos muita coisa para fazer. Mas juntos vamos conseguir fazer muito mais, né? Então somos nós mesmos, né? Então, o CREA como se fosse um sujeito lá diferente. O CREA somos nós, cara. É quem a gente quer que seja lá, né? Seja como presidente, seja como conselheiro. Né? Na realidade, o conselheiro é muito importante. Eu espero que a Isa esteja muito em breve aí fazendo parte do plenário, tá? Obrigado, Luiz. Obrigado, Luizão. Valeu. Obrigado. Obrigado a vocês, hein? Estou à disposição. Quando quiser marcar outra reunião, basta agendar. Que Jerônimo tem um contato de Viviane, que é minha assessora, ela tem lá, ela que controla a minha agenda, tá? É mais fácil vocês até falar direto com ela, mas pode falar comigo também, que eu falo com ela. E estou à disposição para esclarecer. Talvez tenha criado mais questões para vocês aí, a gente em outro momento pode esclarecer e ver sugestões de vocês, né? É interessante que vocês conhecessem. Eu diria para vocês também, pessoal, dá uma visita na Mútua, cara, é muito interessante aquilo para a gente, viu? A gente tem que aproveitar isso que foi criado para a nossa profissão, né? Ok. Um abraço para vocês, então. Valeu. Nada. Gente, até dia 2.